E aí, pessoal, eu sou o Lício. Eu sou a Andressa. Eu tenho aqui uma convidada especial. Nós vamos falar sobre tudo que você precisa saber antes de viajar de avião com um bebê. A gente não é nenhum especialista no assunto, mas a gente já viajou algumas vezes, né? No caso, 2 vezes com o bebê. Mas uma coisa era recorrente, nós sempre tínhamos aquele medo de como que vai funcionar a viagem, do que a gente precisa saber, como que o bebê vai se comportar no avião, aquela coisa, né, de pais de primeira viagem, aquele medo do desconhecido nesse caso. A gente pesquisou bastante, mas mesmo pesquisando era difícil saber o que a gente ia encontrar, né, no caminho, como que ia ser essa viagem. Várias companhias aéreas têm regras diferentes, tem bastante coisa, então a gente vai tentar detalhar aqui nesse vídeo tudo que a gente aprendeu com essas viagens. Acho que para começar, a viagem inteira, ela começa na passagem. A passagem é um dos itens mais importantes aí, que eu não imaginava isso, mas até no aeroporto mesmo nós chegamos a ver um casal que comprou a passagem e não marcou o nome do bebê na compra da passagem. Que a gente pensa assim, o bebê até 2 anos ele não paga passagem, mas você precisa especificar que você está viajando com o bebê, colocar o nome dele. É como se fosse uma passagem normal, só que ela não é cobrada porque ele vai no colo. Inclusive é emitida uma passagem, né, com o nome dele e tudo. Exatamente. Então, justamente isso que a gente viu quando a gente estava no aeroporto, na hora de embarcar, tinha um casal que eles não tinham a passagem do bebê. Mesmo sem ter um assento marcado para ele tem uma passagem, porque ele precisa passar no setor de segurança, tem que escanear a passagem dele, ele é contado ali como pessoa. Um passageiro mesmo. Como um passageiro, exatamente. A passagem dele não é cobrada até 2 anos. Isso não é uma regra, por exemplo, para viagens internacionais. É cobrado uma taxa do bebê, uma taxa simbólica, não é uma passagem cheia. A partir de 2 anos começa a ser cobrado. Então depois da passagem comprada, aí vem a mala. Nessa hora da mala é importante saber o tempo que você vai ficar lá, o que você vai precisar levar e as regras da companhia aérea. Por quê? Algumas companhias aéreas eles dão direito, você tem direito a levar uma malinha de mão do bebê, que é o que vai subir com você, levar uma mala despachada de até 10 quilos e levar o carrinho. Algumas trocam, ele não tem a mala de 10 quilos, você pode levar um carrinho com até 2 peças, que no caso é o bebê conforto ou uma cadeirinha e o próprio carrinho. É a bagagem de 10 quilos, uma bagagem de mão e o carrinho, caso ele tenha 2 peças, a companhia aérea permite que você despache os 2. Importante checar na companhia se realmente vai ter ou não essa bagagem de 10 quilos, que tem algumas que tem, outras não. O bebê, ele não entra não tem aquela franquia igual a gente tem, né? Igual um passageiro normal tem. Então, e na hora de fazer a mala, o que você acha? Como que divide isso? O que vai na mala de mão do bebê e o que vai no item despachado? Então, na mala de mão eu priorizei tudo que a gente precisava ter ali para usar para o bebê nas primeiras horas, caso a bagagem fosse extraviada, porque pode acontecer. Então eu coloquei ali uma quantidade de fralda que daria para um dia, 2 peças de roupa, uma peça de roupa para dormir, todos os itens de necessidade imediata. Então o creme de assadura, tudo que eu precisava ali ter para o bebê sobreviver um dia sem o que tá na outra bagagem. A outra bagagem sim é o que eu ia precisar para os próximos dias. Foi basicamente o que eu fiz na divisão, que eu levaria na mala de mãe e o que eu ia levar na mala que ia ser despachada. No nosso caso, a gente ficou 1 semana, então é uma quantidade de fralda efetivamente grande, porque o bebê usa, sei lá, 5, 6 fraldas normalmente por dia, então o maior volume quase da mala era de fralda. O restante era roupinha que não ocupa muito espaço, mas basicamente isso. Aí o bebê tá batendo ali também. Então o bebê tava ali fazendo um toque, toque, toque no fundo. Eu fui trocar o brinquedo dele pra vocês não terem que ouvir o toque, toque aí. Então é isso, com essa bagagem, no caso a gente não leva uma mala separada pro bebê. Desde sempre, a gente sempre viaja com uma mala só pra nós dois. E agora a gente tá agregando a mala do bebê. Então no caso tá ficando mais a mala grande pra Andressa e pro bebê, e eu levo a minha numa mala só. Se você quiser ver qual que é a mala que eu viajo, tem um vídeo linkado aqui. Mas detalhe, sempre tem alguma coisa que sobra pra mala. Um tênis, alguma coisa aí que não come lá que vai pra nós.
É legal também falar que, por exemplo, quando a gente tá viajando, a gente viaja para ver os nossos pais, que são os avós da criança. A gente sabe que vai voltar com vários presentes da família, essas coisas. Então, a parte da mala que é alocada para fralda, a gente sabe que ela vai cheia, mas ela vai voltar vazia. Então, esse espaço vazio já é o que a gente vai substituir com coisas que nós vamos trazer de lá. Tudo já é bem pensadinho para ir certinho a mala. Então, aí vem já com tudo pronto. Chegando no aeroporto, você tem prioridade no check-in. Então você vai entrar na fila prioritária com o bebê, vai fazer o check-in. Você tem a opção, já no check-in, de despachar o carrinho logo ali no check-in. A gente não fez isso e a gente também não recomenda que você faça. Não tem necessidade de você despachar o carrinho, você pode entrar até a porta do avião com o carrinho depois. Experiência, a gente viu que realmente é melhor não despachar, até porque no nosso retorno da última viagem, o nosso voo atrasou muito. Então, se a gente tivesse sem o carrinho, a gente teria que estar com o bebê ali no colo 100%. E com o carrinho não, você coloca o bebê, anda no aeroporto com o carrinho, com o bebê no carrinho, e aí acaba tendo uma própria distração pro bebê ali, caso você tenha que ficar algum tempo dentro do aeroporto que não era previsto. Então, até pro seu próprio conforto, eu indico não despachar o carrinho no próprio guichê, deixar para despachar realmente na porta do avião. É bem mais tranquilo. Você pode passear com ele lá dentro, ele pode dormir às vezes no carrinho, então você tem a sua... Bebê. O que foi? Então você tem a opção de poder ter esse conforto junto com o carrinho ali dentro do aeroporto. O meu maior medo era como que a gente ia passar com esse carrinho na segurança. E realmente tiveram procedimentos diferentes em aeroportos diferentes. Em um dos aeroportos, eles simplesmente fizeram a checagem de segurança manualmente no carrinho. Então eles foram lá, passaram um detector de metais no carrinho específico, pegaram nele e o bebê, ele passa junto com a mãe abraçado no corpo. Exatamente. Na verdade, nem é abraçado, né? Você tem que passar meio que o bebê, meio que um pouco longe de você pra eles verem que não tem nada entre você e o bebê ali, na entrada mesmo. Então tenta não deixar o bebê dormindo nessa hora que você for passar. Ele tava dormindo na hora e acordou e tudo. Não foi legal. Não é legal. No raio-x, a gente já tem esse esquema nosso de divisão de times. Ela cuida do bebê, eu cuido das malas e do carrinho e vou passando da maneira fácil. Então a gente separa já tem essa regra separada como que a gente vai passar. Em outro aeroporto já foi mais simples, né? Até por sugestão da própria pessoa da segurança lá, da agente de segurança do aeroporto. Ela falou, o carrinho passa na máquina. Falei, eu não sei, vamos tentar. Então, a gente dobrou o carrinho e passamos o carrinho dentro do raio-x, com o carrinho, com o bebê conforto, com tudo. E o nosso carrinho, ele não é pequeno, né? Ele é um carrinho até grande, ele não dobra tanto assim. E passou tranquilamente. A gente colocou ele na esteira junto, ele passou no raio-x. E aí foi bem melhor, né? Foi mais rápido, né? A gente não ficou esperando a pessoa ter que revistar o carrinho todo, né? É isso, foi mais rápido, foi mais ágil. E a parte de passar no raio-x, a gente já sabia como que era, então ela já foi direitinho, então a gente não teve problema. O quê? Você tá brincando? Você acha que a gente tá falando mentira no vídeo? Um outro detalhe também que eu acho que é importante falar, que existem procedimentos diferentes com relação à devolução do carrinho em cada aeroporto. Então, cada aeroporto que a gente foi, teve uma diferenciação em relação à entrega do carrinho. Por exemplo, no aeroporto de BH, a gente recebeu o carrinho na esteira. No aeroporto de São Paulo, por exemplo, a gente já recebeu o carrinho na porta do avião. Então, assim, a gente não sabia muito como que seria isso. Então, a gente ficou esperando uma forma e foi de outra. Aí a gente, o carrinho ficou na porta do avião e a gente teve que esperar alguém trazer o carrinho pra gente, porque a gente esperava que o carrinho aparecesse na esteira igual foi da outra vez. Então é legal falar que tem as companhias aéreas e os aeroportos têm procedimentos diferentes. E no mesmo aeroporto ainda pode ter um procedimento diferente para você, principalmente, despachar o carrinho. Na hora que a gente chega lá, se o embarque ele é no Finger, para quem não sabe, o Finger é aquela plataforma que te conecta direto do embarque até a porta do avião. Então você vai direto andando, é tranquilo. Você já pode ir com o carrinho, na hora que você chega na porta do avião, você dobra o carrinho e deixa ele ali na porta. Na área do Finger, ele tem uma área um pouco maior entre o Finger e a porta do avião, que é onde o agente que vai despachar malas excedentes ou coisas desse tipo, ele pega o carrinho e leva. Em alguns aeroportos, nós recebemos um saco para poder colocar o carrinho. Então a gente colocou...
Você quer aparecer no vídeo? Em algumas vezes você vai ter o embarque remoto. O que é o embarque remoto? É quando você precisa pegar um ônibus da área de embarque até a porta do avião. Nesse caso, você vai entrar com o carrinho no ônibus, vai descer com o carrinho do ônibus e antes da escadinha que te leva da pista até a porta do avião, você vai deixar o carrinho logo ali do lado. Você vai ver um agente ali, que é o despachante, e você vai deixar junto com ele. E aí você vai deixar o carrinho logo ali na entrada do avião, embaixo da escada, e eles vão despachar. Algumas companhias aéreas fornecem um saco para você colocar o carrinho e o bebê conforto dentro, que dá uma maior segurança. Conforto, você tem peças soltas. Na experiência que a gente teve o carrinho, o saco... Na experiência que a gente teve o saco chegou rasgado. Então, se não fosse o saco rasgado, seria o seu carrinho arranhado ou qualquer coisa assim. Isso é também no caso de carrinhos não muito compactos, né? Então, se você tem um carrinho compacto que você leva dentro do avião, é sempre melhor. Mas já chegou no caso que a gente viu na esteira o nosso carrinho vindo e uma roda solta. Eu até achei que era o nosso carrinho que tava... Eu até achei que era o nosso carrinho que tava com a roda solta, mas não era. Era o carrinho de outra pessoa que sofreu aí com uma perda de rodinha. O nosso chegou inteiro. Então, lembrando também aí que se você tá com criança de colo, mesmo no carrinho, ela não precisa necessariamente estar no colo, você tem embarque prioritário. A gente entra antes junto com pessoas que têm outras prioridades e é o mesmo esquema. Na hora que chega na entrada do avião, eu pego o bebê do carrinho, eu levo ele no colo para já pegar o nosso assento e um lugar acima da cabeça para poder guardar a nossa mala, enquanto a Andressa fica para dobrar o carrinho e entregar ele. Então agora é a parte mais importante, que é o próprio voo em si. A gente tem aquilo tem muito medo de como que vai ser o voo, como que o bebê vai se comportar no voo. Uma das dicas que o próprio pediatra deu pra gente, que a gente perguntou, né, sobre a voo, era que durante tanto a decolagem quanto o pouso, o bebê estivesse fazendo qualquer tipo de sucção, seja mamadeira, chupeta, ou o bebê, por exemplo, que amamenta ainda, a própria amamentação. No meu caso, como eu ainda amamento ele, durante tanto a decolagem quanto o pouso, eu tava com ele amamentando. Isso ajuda porque para abrir o ouvido, né? O bebê ele sente bastante dor e a gente viu que realmente sente, porque numa das voltas da gente ele tava acordado e ele chorou bastante, então foi só colocar no peito que parou de chorar. E outra coisa também, muitas vezes o bebê, quando tá decolando e ele mama, ele já dá uma dormidinha ali, dependendo se o voo for rapidinho, ele dorme o voo todo, que foi o caso do nosso, por exemplo, quando a gente foi pra BH. Ele dormiu o voo todo. Então foi bem tranquilo, porque a gente fica ali naquela ansiedade pra saber se o bebê vai chorar, vai incomodar as outras pessoas. A gente sabe que é bebê, né? É imprevisível. A gente não quer muitas vezes incomodar as outras pessoas, né? A gente fica realmente naquela ansiedade, o bebê começa a chorar, você fica sem saber o que faz, que você tem muito medo de incomodar as outras pessoas. A gente sabe que a gente não deveria importar com isso, mas a gente importa e tenta minimizar ao máximo esse impacto, até porque se o bebê tá chorando, ele tá incomodado com alguma coisa e não é bom nem pra ele mesmo. Esse bebê aqui, especificamente, que tá aqui, ele tem uma característica que ele fica entediado muito fácil. Então, como a gente embarca antes de todo mundo, ele não quer ficar sentado, a gente tem que ficar entretendo ele o tempo inteiro até eu completar o embarque do avião. Essa, pra mim, é uma das partes mais difíceis, é você ficar esperando até o embarque completar pro avião sair. Assim que o avião decola e ele tá mamando, no meio do voo, praticamente, ele costuma sempre dormir. Ele não tem muito isso, acho que o barulhinho do avião, aquela vibração toda, ele dá um soninho e aí ele tira uma soneca ali. No caso também de comida, a gente foi viajar, ele já tinha começado a introdução alimentar. Nós levamos uma bolsa térmica com as comidas todas congeladas. A gente chegou no hotel, colocamos tudo dentro do frigobar e guardamos lá, e todos os dias a gente pegava e levava no próprio hotel no café da manhã para eles poderem esquentar e descongelar. A gente também tem uma marmitinha térmica que a gente consegue levar comida quente. Então, se esquenta a comida de manhã no hotel, por exemplo, durante o dia a gente leva essa marmitinha com a comida quente pra ele, quando precisa. Uma coisa também legal é sempre você levar um brinquedinho, alguma coisa que você sabe que ele tem ali aquela afinidade, pra ele lembrar também um pouco da casa, pra ele não se sentir assim num ambiente completamente desconhecido. No caso dele, no voo da volta da segunda viagem que a gente fez, como atrasou bastante o nosso retorno,
ano, ele já tinha dormido no aeroporto, já tinha mamado, já tinha tudo. Então o voo foi um pouquinho tenso porque ele ficou ali o tempo todo sentado e acordado. Então a gente teve que realmente ter bastante distração com o brinquedo, com a própria tela do... O sistema de entretenimento do avião. Com o sistema de entretenimento do avião pra ele dar uma distraída. Então é isso. Essas são as nossas dicas de tudo que você precisa saber antes de viajar com o bebê. Agora o nosso bebê já tá incomodado aqui, então já tá na hora de encerrar o vídeo. Você ainda tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa, a Andressa e eu estaremos respondendo aqui no comentário. Só fazer sua pergunta, a gente vai responder. Se tiver muita dúvida, se tiver mais assunto para outro vídeo, a gente faz outro vídeo também. E é isso. Tchau, pessoal. Tchau.